Olá, alunos. É, Aula passada, debatendo sobre olhares diferentes, que é o nome da nossa unidade, né? A gente fez toda uma alusão às janelas de um prédio, né? E a questão da perspectiva. Cada pessoa olha de uma forma diferente. A questão das vivências da pessoa, por exemplo. Aquele olhar para fora e olhar para dentro. Como é que eu percebo o mundo? Como é que eu percebo as minhas relações de pensamento, de imaginação? Então, dando continuidade a essa conversa, na página 9 no texto, o olhar e a imaginação, esse olhar de percepção, lembra que desde a primeira unidade a gente vem falando sobre isso, de perceber o mundo através dos sentidos, como é que eu vou analisar, como é que eu vou olhar esse mundo, como é que eu vou investigar, quais são meus questionamentos a respeito do mundo, os porquês da vida, né? Então a filosofia tem disso. É você o olhar de percepção, de você procurar respostas para um determinado questionamento. E esse texto é muito relevante, muito importante no sentido de dele relacionar a percepção com a imaginação. E como essa percepção está relacionada com a imaginação? Como é que a gente constrói uma imaginação? O que vem a ser a imaginação? A imaginação é algo que eu vou construir na mente, né? A questão da minha psique, da minha consciência. Então é uma capacidade intelectiva, né? Da questão do intelecto, da questão de você construir algo simbolicamente. E essa imaginação é construída com base no que existe. Alguns autores dizem que tudo que a gente pode imaginar é uma descrição simbólica em nossa mente de algo que existe fisicamente. Por exemplo, o conceito de mesa, eu sei o conceito de mesa, eu posso criar algo novo relacionado a uma mesa, mas eu sei que é uma mesa diferente porque eu tenho o conceito da mesa. Uma cadeira, existe o conceito de uma cadeira, um objeto que eu posso me sentar, ela pode ter 4 pernas ou tem cadeiras que têm até 3 pernas, por exemplo. O formato dela consegue distribuir o peso em 3 pernas. Então, a questão da criação humana é baseada em algo que existe, segundo alguns autores. Então, a imaginação, eu vou ler até essa frase que tem no terceiro parágrafo, na página 9. A imaginação pode ser despertada por um olhar curioso, que nos leva a fazer perguntas e a buscar respostas. Ou seja, a imaginação é isso. A questão da curiosidade. Se eu sou curioso sobre determinado assunto, eu vou aprender sobre aquele assunto. Então, a curiosidade do conhecimento. Quem é curioso vai buscar as respostas de algo que acontece no mundo, na natureza, por exemplo, ou em casa, ou o porquê disso acontecer. Então, a curiosidade está ligado a esse processo de perceber o mundo. Então, há toda uma conotação que a gente vem trabalhando ao longo da primeira unidade e da segunda unidade. Na página 11, a gente tem uma introdução a um autor chamado Descartes, René Descartes. René Descartes, ele viveu por volta do século XVI, né? E ele falava que o ato de imaginar nada mais é do que algo, de contemplar algo que existe no seu campo físico, só que de maneira representativa simbolicamente. Ou seja, nada é construído, como eu disse anteriormente, do zero. Eu só posso construir algo, imaginar algo que já existe. Se eu imagino um monstro, eu tenho um conceito de monstro. Eu já deve ter visto outros tipos de monstro. Então, para eu sonhar com algo, esse sonho tem que estar relacionado com algo que existe. Ou com algo que existe no sentido simbólico ou alegórico da representatividade. Ou seja, um exemplo, as fábulas, por exemplo. Eu tenho o conceito de princesa, eu tenho o conceito de quem é o vilão da história. Então, esse conceito eu posso levar para a minha imaginação, criar outras histórias baseadas nesses conceitos. Então, ele falava, tem até um trechinho, uma citação dele aqui, ó. O ato de imaginar nada mais é do que contemplar na mente a imagem de um corpo material, ou seja, um corpo físico. Eu só posso imaginar algo que tem um corpo físico. Eu vou ter um parâmetro quer dizer o quê? Como se fosse uma régua, uma forma de medir aquilo. Então,
Se eu sei que que uma cadeira, por exemplo, eu quero inventar uma cadeira com 3 assentos em um só. Ou quero inventar uma cadeira por exemplo, já existem poltronas, por exemplo, da massagem, que executa massagem. A pessoa só pode inventar esse tipo de poltrona porque ela tem um conceito de poltrona. Então, há toda uma criação. Nada é criado do zero, segundo Descartes, né? Tem outros autores que dizem que a imaginação é algo inato, a gente pode criar algo do zero. Então é isso, pessoal. Próxima aula, a gente dá continuidade ao conteúdo dessa segunda unidade. E eu quero que vocês façam leiam o texto da página 9 e façam os exercícios da página 10 e 11. Até a próxima, pessoal.